Olá, amante do terror. Tem um tempinho, na verdade um tempão, que eu fiz uns vídeos sobre o analog horror chamado Urban Spook. Eu sei, na época eu não era muito crítico quanto à qualidade das coisas, eu só fazia o que todo mundo pedia. E o meu critério pra fazer isso foi... tem imagens horrendas, então deve ser bom. Não é bem assim. Mas eu não vou só vir aqui e falar que é uma merda. Apesar de ser, eu vou dizer o porquê eu acho isso. Ou passei a achar isso quando analisei melhor esse monte de... Enfim. Primeiramente, do que se trata Urban Spook? Vamos lá. Urban Spook é um analog horror, obviamente. Só que ele tem um negócio um tanto... diferente, que é violência gratuita pra caralho. A série retrata algo como se fosse uma investigação policial, um tipo de documentário sobre um assassino bizarro que faz quadros das suas vítimas. Muitas séries fazem isso, mas o problema com Urban Spook é o jeito que isso é apresentado. Não é bizarro de um jeito legal, tipo Vita Carnes ou Mothman Mythos. É um bizarro grotesco, esquisito e absurdo. Vamos começar com a própria estrutura do negócio. Aí vem a pergunta: o que faz um analog horror, bem, ser um horror analógico? É ele dar uma sensação de que estamos vendo uma filmagem antiga encontrada, uma filmagem feita nos tempos analógicos, ou seja, precisa dar a impressão de que é algo real que foi documentado. O problema com Urban Spook é que em momento algum passa essa sensação. Essa coisa é um slideshow de PowerPoint com um filtro de VHS por cima, só isso. Não acredita em mim? Fácil, só você imaginar esses vídeos sem o filtro, que aí vai aparecer só um slideshow com fotos horrendas, e um texto branco e um fundo preto. O que tem de analog horror nisso? Apresentação PowerPoint analógica? Pelo amor de Deus, cara. Mas o que dá essa sensação não é só um conjunto de mídias jogadas a esmo pelo vídeo inteiro com um filtro de VCR por cima, claro. Tem mais a ver com a direção e produção, o storytelling e tudo o que envolve você conseguir realizar um bom analog horror. E o problema não é necessariamente ser um texto branco com fundo preto. Afinal de contas, um dos analog horrors que eu mais gostei de trazer aqui pro canal, que foi o The Man in the Suit, também usa desse artifício. E, pra ser sincero, muitos deles usam isso. Mas o problema com esse em específico é que é só isso. Não tem outro tipo de mídia, não tem narração, não tem voz, não tem nada além. Coisa que os outros, tipo Vita Carnes, Mothman Mythos e o The Man in the Suit, trazem. Então não confunda as coisas. Como eu disse, Urban Spook é um bando de imagens horrendas com muita violência gratuita. Agora, saindo da parte mais técnica, vamos porque afasta muita gente disso aqui, mas que ao mesmo tempo foi que chamou a atenção. Grande parte das pessoas curtiram o Urban Spook por causa justamente das imagens, mas tiveram muitos curiosos que assistiram por causa do gore. Só pra acabar de vez com isso, gore não é assustador, é só nojento. Eu não vou condenar quem fica assistindo isso, ou acha satisfatório de alguma forma. Só que, se você genuinamente curte esse tipo de coisa, recomendo que vá buscar tratamento. Urgentemente. Apesar de eu ser um youtuber que fala sobre coisas envolvendo terror, eu não gosto de gore de jeito nenhum. Eu sei que devem ter vários amantes do terror que têm essa impressão de mim, mas não, eu não curto. Então por que você fez vídeo sobre? Porque me pediram, caramba. E é aquilo, chamou a minha atenção no começo. Só no começo, por conta das imagens. A ideia de passar medo no Urban Spook é basicamente colocar essas fotos e descrever uma cena de um gore mais pesado que a mente do criador consegue pensar. É sério, se tu parar pra ver de novo, você vai sacar o que eu tô falando. São descrições super específicas que faz você ficar com nojo e não com medo. E antes que você diga que a ideia do autor era fazer a gente sentir nojo, não! Ele mesmo diz no Twitter que era pra ser assustador, e se era essa a ideia, sinto dizer que ela falhou. Mas o SCP-4666 também tem muito gore. Você tá certo, mas a diferença é que nesse caso sim é assustador, porque não é uma pessoa, é uma criatura sobrenatural perfeitamente identificada que aparece em momentos específicos em locais aleatórios, mas com condições específicas. SCP-4666 é uma criatura cruel por natureza, impossível de se conter, ao contrário de um ser humano ordinário. E a parte mais importante, não é um analog horror, é uma página no site da SCP. Tá, agora deixando o gore de lado, vamos focar na história. Digo,
Que história? Urban Spook tenta, e digo tenta, montar uma narrativa, mas o storytelling é uma bosta, nada faz sentido, e de novo, parece só um gore gratuito na sua cara, o tempo todo. Não tem um protagonista, e sim vários personagens totalmente aleatórios e esquecíveis, tipo um detetive, um policial, um isso, outro aquilo e por assim vai. Ah, mas tem um vilão, não é? Não. O vilão dessa história sequer aparece, ele não tem nome, não tem rosto, não tem rastro, identidade, motivação, história, nada. A única coisa que a gente sabe sobre ele é que é um assassino maluco bizarro que gosta de fazer os atos mais grotescos possíveis imaginados pela mente perturbada do autor. E depois fazer os seus quadros com legendas maravilhosas, que eu sei lá como, quando ou com que tempo ele conseguiu fazer. Tipo, o Daniel depois do fogo. Nossa, muito spooky, né não? E até agora não se sabe quem é esse cara, ou melhor, esses caras, porque a série dá a entender que é mais de um, o que confunde ainda mais o que já estava confuso. Não tem linha narrativa coerente, parece só uma sequência aleatória de eventos sem ligação nenhuma. Na verdade, minto, tem uma ligação sim, a ligação mais grotesca, absurda e nojenta possível, que só poderia ter sido imaginada pela mente perturbada do autor. E por que eu tô frisando tanto o autor? Porque esse cara é meio doido da mente. Começando pelos próprios vídeos, que não tem jeito ou maneira de alguém com a cabeça sã conseguir pensar em formas tão absurdas de tortura e matança. Mas você acha que é só por isso que eu acho ele meio doido? Nananina não. Ele tinha um Twitter, não sei se tem ainda, mas ele usava para divulgar a série e responder perguntas da galera. Mas a galera começou a sacar que essa série é uma porcaria feita somente pro criador vender esses desenhos, tanto os próprios quanto em camisetas. E com isso, muitas críticas vieram, desde usuários comuns até criadores de conteúdo, como o Minaxa. E adivinha como o querido respondia a todo mundo? Da forma mais babaca possível, tipo isso aqui. Você é uma mariquinha. Só porque o horror extremo não se encaixa no seu gosto autista de horror furry, não significa que não tenha espaço pra ele. Use a sua plataforma pra falar sobre coisas que você gosta, em vez de falar merda sobre criadores, vadia. Isso não é uma coisa muito legal pra se falar pra alguém. Ainda mais alguém que apenas estava fazendo uma crítica sobre um dos aspectos negativos da série. E não são só essas respostas que tornam a personalidade desse criador um tanto questionável. O terceiro vídeo, chamado In The Walls, tem uma criança chamada Corey, que foi vítima de um assassinato extremamente violento. Novidade nenhuma até aqui. O problema ainda maior começa quando você entra no primeiro vídeo e vê que tem uma pintura chamada Toy Corey. Ou seja, esse brinquedo na verdade está se referindo a uma criança de 11 anos. É bem que ele disse que não tinha limites pessoais, né? Porque isso aqui cai direto no ofensivo e desrespeitoso. Isso faz um tempinho, e hoje em dia todos esses tweets não existem mais, mas ele continua fazendo vídeos. O último foi postado tem 5 meses. Se outro vai sair depois disso, não se sabe, até porque é um intervalo bem grande pro que ele costuma postar. E ainda teve o bônus dele colocar essa pintura numa camisa e vender por $30. Sinceramente eu não tenho nem o que dizer sobre isso, é só muito bizarro de um jeito ruim. De todo modo, esse vídeo é pra você que continua me pedindo pra trazer Urban Spook. Se você ainda gosta desse analog horror, tudo bem, gosto é gosto, e isso é um fato incontestável. Eu já tinha falado sobre isso antes no meu Twitter, por isso que eu digo, se você não quiser perder nada que eu vou trazer aqui pro canal, ou as minhas opiniões sobre determinadas coisas, recomendo que você me siga no Twitter. Por exemplo, esse Analog Horror maravilhosa. Todos os meus links estão aqui na descrição. Se você quiser me pedir Vita Carnes, Monument Mythos, ou qualquer outro Analog Horror do tipo, de preferência que seja igual a The Man in the Suit, eu vou aceitar numa boa. Agora, Urban Spook, Mandela Catalog, pelo amor de Deus, né? Me erra.